Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Jéssica Correia, que foi aprovada na posição de número 152 para o cargo de policial penal no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Jéssica, meus parabéns pela aprovação, uma excelente aprovação, um cargo e tanto. Então, por favor, se apresente para nós. Obrigada. Sim, meu nome é Jéssica Correia, sou natural de Unai, Minas Gerais, próximo aqui a Brasília, fica bem pertinho, que é a referência que o pessoal faz. Eu tenho 31 anos e sou formada em Direito. Sou bacharel em Direito aqui pela Universidade da cidade mesmo. Jéssica, e como que foi o início da sua trajetória no mundo dos concursos públicos, né? E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é se a área policial, ela sempre esteve no seu radar, foi um sonho? Conta pra gente. Então, nem sempre, eu não nasci para ser policial, né? A minha trajetória começou já na faculdade, mas eu ainda não tinha escolhido a carreira em si. Eu já sabia que eu não queria advogar, eu não me familiarizei com a advocacia, porque meu pai é advogado. Então, apesar de gostar muito da área penal, criminalista, eu gostava de estudar aquelas matérias, mas eu não queria advogar. Então, com o tempo que eu fui me descobrindo na área policial, as pessoas até veem e falam assim: ah, você nasceu para ser polícia por causa do meu jeito? Mas não foi bem assim. Então, foi até uma coisa que estendeu um pouco a minha preparação para o concurso público, porque de início eu estudava muito para tribunal, então eu demorei a ver que eu não gostava daquela área. Eu fiquei mais ou menos um ano estudando para a área policial e tribunal ao mesmo tempo. Então, eu comecei mesmo a gostar de polícia, né, de ver que eu queria ser policial através de um tio meu, que é policial rodoviário federal, e ele começou a me instruir, a me mostrar como que era, né, e a carreira policial, a preparação dela é totalmente diferente do tribunal, porque são várias fases, né, então, assim, como eu estava concurseira imediatista, né, então, assim, eu me formei e já entrei de cara no concurso querendo ser aprovada no primeiro ano de estudo. Então, eu falei, vou fazer tribunal, porque é só a fase escrita, né? E pronto, estou dentro. E, de repente, eu me vi querendo ser policial. Foi aí que eu descobri que eu queria ser policial, apesar de ser uma trajetória mais complexa. Viu ali que você tinha uma vocação, né? Uma vontade. Isso. E é muito legal você falar disso, né? Que você começou a estudar, achou que em um ano estaria tudo resolvido, teria passado. Sim. E não é bem assim, né? A gente sabe. Não. Mas o importante é continuar, né? É isso que a gente sempre gosta de frisar para quem está nesse início. Então, Jéssica, conta pra gente como que era a sua rotina de estudos, né? Porque ela também vai evoluindo, você vai se conhecendo e você vai se adaptando. Então, como que você considera assim uma rotina de estudos ideal para você, né? Em questões a horas líquidas, ciclo, quantas matérias você via por dia? Explica pra gente. Quando eu comecei, eu não tinha essa noção. Eu estava recém-formada, né? Então, assim, a parte de direito eu tinha uma facilidade de estudá-la. Então, eu comecei estudando mais ou menos 3 horas por dia, porque eu trabalhava. Então, eu trabalhava o dia inteiro e consegui estudar à noite, porque eu já não tinha faculdade, né? Então, durante a faculdade, eu só me dediquei à faculdade. Quando eu vi que eu não queria advogar, eu não cheguei a estudar para a OAB, já fui direto para concurso. Mas eu não tinha aquela sabedoria de saber subdividir, de ter uma rotina. Na minha época, quando eu comecei a estudar, foi no final de 2016. Eu comecei estudando para aquelas apostilas de banca de jornal. Então, assim, quando eu conheci o Estratégia Concursos, né, que foi vendo videoaulas gratuitas pelo YouTube, foi quando eu comecei a ter aquela noção de como deveria ser minha preparação. Eu deveria ter uma rotina, eram editais muito complexos. Eu tive que saber qual matéria eu tinha mais facilidade e qual que eu tinha mais dificuldade para eu poder distribuir proporcionalmente meus estudos. Então, eu demorei um pouquinho para isso, né? Então, eu comecei fazendo 3 horas líquidas, eu subdividia em PDFs, como eu já era formada em Direito, nem sempre eu estudava por videoaulas. Eu já ia direto no PDF, porque o Estratégia me entregava aquele PDF extremamente completo. Então, eu estudei muito por PDFs, eu subdividia em 1 hora de PDF, 1 hora de questões e depois já ia para revisão. Eu fiquei mais ou menos 2 anos fazendo essas 3 horas líquidas, né? Que eu trabalhava durante o dia e eu tinha a noite livre para estudar. Aí, depois de mais ou menos 2 anos, apesar de que eu fazia muitas provas,
eu não consegui êxito em nenhuma delas, eu sempre ficava fora da nota de corte, né? Principalmente porque, em regra, os concursos policiais, as vagas para as mulheres é menor, normalmente são 10%. Então, eu fiz muita prova que eu tirava muita nota boa, mas eu ficava fora do corte por causa desses 10% de vagas femininas. Então, eu tinha que melhorar a minha nota, né? Então, aí eu acabei ficando desempregada, eu larguei meu trabalho, me organizei, né, para ficar só estudando. Aí foi quando eu mudei o meu ciclo de estudo. Eu tinha muita dificuldade com raciocínio lógico, gente. Eu achava que era o fim do mundo. Matemática e raciocínio lógico. E eu fiz algumas provas que caíam também em estatística. Então, eu realmente era da área do direito, né, que era a minha formação. Então, aí eu passei a estudar 4 horas líquidas, colocando sempre, priorizando aquelas matérias que eu tinha muita dificuldade, que eram as exatas. Muito bom, muito detalhado isso que você trouxe para a gente. E aí, dentro de tudo isso que você trouxe, né, da sua rotina, quais as ferramentas do estratégia que você mais utilizava? Eram videoaulas, PDFs? Chegou a usar trilha ou passo estratégico, né? O que você colocava dentro da sua rotina? Nesse concurso específico, na Polícia Penal, o passo estratégico para mim foi a virada de chave, porque já tinha mais ou menos 2 anos que eu estava ali parada naqueles 80% que não deixava entrar dentro das vagas. Era sempre na trave, na trave. Com o passo estratégico, eu consegui melhorar essa nota, né? Porque eu gosto muito de estudar com PDFs. Videoaulas mesmo, eu estudava só daquelas que eu tinha muita dificuldade. Como eu sou da área de direito, então, assim, o direito, em regra, eu estudava sempre pela plataforma de questões. Eu já ia direto para questões, né? E aí o passo estratégico me deu uma facilidade de fazer essa revisão. Eu também tinha muita dificuldade com revisão. Como eu tinha já um domínio, um certo domínio na parte de direito, toda a parte de direito, eu fui direto para o passo estratégico, porque era o que eu precisava de saber e de fixar para chegar na prova e saber aquilo ali. Então, para mim, a ferramenta que foi crucial foram os PDFs, né? As videoaulas eu assistia da parte de exatas, que eu tinha muita dificuldade, eu tive que começar do zero, né? Porque eu fiquei 6 anos na faculdade, eu nunca tinha estudado mais a matemática, o raciocínio lógico, né? Era novo para mim, então eu me dediquei mais a videoaulas nessas matérias. Então, todas as ferramentas, de certa forma, eu utilizei, né? Tanto videoaulas quanto os PDFs e questões que é essencial. Eu aproveitei cada uma delas. Muito bom. E a reta final, que é outra parte tão importante, né, de um concurso, aquela última semana que antecede o dia da prova, você teve mais de uma experiência, né, nessa reta final. O que você considera uma boa reta final para você? A boa reta final, eu peguei um cronograma, foi um professor do Estratégia que elaborou para gente, pequeno, sou fã dele, e eu fiz uma revisão focada no passo estratégico. Então, eu pegava todo o passo estratégico, né, em PDFs e ia resolvendo questões baseadas nos itens que estavam lá no passo estratégico. Porque o passo estratégico ele é um resumão, né? É um resumo bem objetivo. Então, eu peguei todo o passo estratégico e fui filtrando questões dentro da plataforma através daquele passo estratégico. Então, aí a reta final tinha dias que eu conseguia fazer 4 horas líquidas. O meu limite mesmo era 6 horas. Eu não conseguia fazer mais 6 horas. Isso aí foi uma coisa que eu fui descobrindo também com o tempo, né? Eu passava de 6 horas, eu já estava extremamente cansada. Então, na reta final, eu procurei manter a minha saúde mental, a minha qualidade de saúde para chegar bem na prova. Então, eu fazia 3, 4 horas e sempre assim, aquele estudo otimizado através do passo estratégico. Era o passo estratégico e questões. Muito bom, Jéssica. É importantíssimo, né, esse momento de resolução das questões. Agora, técnica de prova. Você tem alguma estratégia que você possa compartilhar conosco? Eu não sei, você começa pelas de maior dificuldade, facilidade, como que é a sua técnica de prova? Sim, a técnica de prova que sempre deu certo para mim, com certeza, foi filtrar aquelas matérias que eu tenho mais facilidade e as que eu não tenho tanta facilidade assim. Então, no decorrer do meu estudo, eu soube identificar isso, demorou, mas eu consegui. Então, eu sempre começava português e a parte de direito, que é a minha formação. Então, eu fazia a parte de direito inteira, depois ia para a de português, que eu também tinha um certo domínio, estudei durante muito tempo, e depois ia para exatas, que era a minha dificuldade. Teve prova discursiva no seu concurso? Teve prova discursiva.
E aí, Que foi como... outra coisa importante para filtrar o tempo, né? Eu sempre gosto de ler o tema da redação primeiro, porque normalmente o texto que está lá na prova de língua portuguesa, às vezes ela está ligada com o de redação. Isso aí ajuda você a ir produzindo aí os seus quesitos para colocar na discursiva, né? Eu tive, sim, um pouco de, digamos, sorte, porque o português e a redação nunca foram a minha dificuldade. Eu lidei com muitos colegas que reprovaram a discursiva. E eu tive muita facilidade, porque eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe é formada em português, ela é professora de português e redação, então eu estudava português e redação desde o ensino médio, então foi uma matéria que eu nunca parei de estudar. Então, isso me beneficiou um pouco, né? A minha nota, inclusive, a minha nota de redação nesse concurso foi o que me colocou, o que me trouxe para dentro das vagas. Porque só com a nota da objetiva, eu ficava fora das vagas. Então, a minha nota boa na discursiva me colocou para dentro. É importantíssimo, não pode negligenciar a discursiva. E aí, além de tudo, ainda tem o TAF, né? No seu caso de concurso policial. Já aconteceu o TAF? Conta pra gente. Sim, o TAF, inclusive, o nosso concurso foram dois TAFs, porque entraram na justiça por conta de uma questão de logística e acabaram cancelando o primeiro TAF. Então, a gente fez dois. E isso mexe muito com todo concurseiro, né? Porque você fica ali, você estudou muito a prova objetiva, conseguiu passar a discursiva também, que é uma dificuldade, às vezes tira muita gente, e de repente tem mais 6 fases pela frente, né? Então, o TAF, eu me preparei bastante para ele. O TAF da Polícia Penal de Minas foi um pouco diferente também, porque veio a parte de flexão sem os joelhos, que normalmente cobra para mulheres com os joelhos apoiados no chão, dessa vez veio sem. Então, eu tive que ter um processo de treinamento muito rígido antes para eu conseguir fazer, para executar o TAF bem executado. Graças a Deus, passei nos dois. Excelente, Jéssica. Então você já está dentro, né? Tá tudo confirmado. A gente foi nomeado agora, sábado, dia 10. Saiu a nomeação, graças a Deus. Então, agora é só correr para a praça. Vestir a Ai, que farda, maravilha. a farda. Muito bom, Jéssica. Então é isso, porque concurseiro diz, né? Só para de estudar quando assina a nomeação, quando assina o Diário Oficial. Que bom, ficamos muito felizes, né, que você chegou aí nesse momento. Então, você agora vai ter as primeiras experiências, né, do seu cargo, de fato. Sim. Muito. Durante o estágio, a gente tem um contato bem legal, até que eu falei com você que eu demorei, né, a me identificar como policial, mas hoje eu tenho a certeza de que eu quero exercer, né, com 100% de dedicação. Eu quero entrar na Polícia Penal, sim, de corpo, alma e coração. Foi muito difícil chegar aqui, então eu valorizo muito. E eu sei que eu vou gostar bastante. Eu gostei muito, o estágio me mostrou isso, que eu estou no lugar certo. Excelente. Bom, uma dica de ouro, tudo que você falou foi maravilhoso, mas uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para a sua aprovação, o que seria? Com certeza, resiliência, né? Que a gente falou no início, não desistir. Eu tive muitas reprovações, inúmeras, incontáveis. A gente tem que ter muita sabedoria, cuidar de si, né? Nossa saúde mental, ela é crucial durante a preparação. A gente tem que ter sabedoria para abdicar das coisas que são necessárias, né? Abdicar naquele momento. Resiliência e, com certeza, muito estudo. Não, hoje não dá para contar com a sorte, os concursos estão extremamente competitivos, né? O pessoal está cada dia muito bem preparado, nós temos aí todas as ferramentas nas nossas mãos, então as notas de corte estão cada vez maiores, então com toda certeza é muita dedicação e resiliência. Não desistir, o processo é demorado mesmo, principalmente na carreira policial, a gente tem que estar aí consciente de que não é só a prova objetiva, então a carreira policial exige de si a saúde mental, a preparação física, então você tem que preparar para todas as etapas, né? Eu tive muito amigo, muito colega caindo aí nessas etapas e é muito triste, né? Você passar por uma longa preparação árdua, que é o estudo, né? E acabar ficando para trás aí nas outras fases. Então, com toda certeza, dedicação em todas as fases, resiliência, muita dedicação aos estudos, é essencial. É isso. E como que você considera a estratégia concursos que esteve com você, né, todo esse tempo aí te ajudando nessa conquista? O estratégia para mim foi uma descoberta, foi essencial.
Nós estamos em 2024, mas eu comecei a estudar no final de 2016, então a única coisa que eu tinha era um sonho e uma apostila de banca, até eu conhecer uma estratégia, né? Pode parecer clichê, mas a gente já está aí na era da internet, já estava em 2016, 2017, mas quando eu entrei para concurso, se eu não tivesse conhecido estratégia, provavelmente eu teria desistido, porque o conteúdo dessas apostilas de banca eram muito enxutas, né? Muito pobres. E aí eu conheci o estratégia me mostrando esse mundo de concurso aí que me deixou apta a passar num concurso tão concorrido como foi este. Então, antes eu achava que não era capaz, que eu nunca ia conseguir adquirir tanta sabedoria para passar numa prova tão concorrida e com poucas vagas, né? Então, estratégia para mim foi essencial em todos os sentidos, na preparação de todas as fases, eu tive o apoio do estratégia. Muito bom. Jéssica, eu quero agradecer imensamente a sua participação, tá? E desejo muita sorte aí na sua nova fase. Eu que agradeço, muito obrigada. Ah, perguntinha, você vai querer ser delegada? Porque você já é formada em Direito, né? Tá na área policial, está nos seus planos? Lívia, então, como eu te disse, quando eu me descobri, né, policial, com aquele sangue policial que realmente a gente tem, né? Meu sonho sempre foi Polícia Rodoviária Federal, que é a inspiração do meu tio, que é policial rodoviário federal, ele foi meu professor aqui também, né, de direito constitucional. Então, eu admiro muito, e é uma carreira assim, que eu pretendo voltar a estudar agora para ela. Então, meu objetivo final é Polícia Rodoviária Federal. Muito bom. Então, temos certeza que faremos outra entrevista com a sua aprovação de Com PRF. certeza, se Deus Muito quiser. obrigada, viu, pela participação. E para você Obrigada. que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais, tchau, tchau.